Boa noite, igreja. Boa noite. Que bom, que maravilha. Então você encontrou? Livro de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler 3 versículos, do versículo 1 ao versículo 3. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Versículo 2. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Versículo 3. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, no nome do teu Filho Jesus, queremos te louvar, queremos te adorar na beleza da tua santidade, e nos aquietamos agora diante de ti, Senhor. Fala conosco, Deus, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de improváveis. Diga comigo: improváveis. É sim, agora é. A missão dos espias fornece o fio alternativo central em torno do contexto do capítulo 2 do livro de Josué. Porém, tão importante ou até mais importante é o fato de Raabe escapar do julgamento vindouro. Você já pensou? A ênfase da missão dos espias fornece uma narrativa central do livro de Josué. Agora, tão importante, ou até mais importante, é o fato de Raabe escapar do julgamento vindouro. Já o envio de 2 espias para colher informações sobre o território hostil ressalta e, ao mesmo tempo, destaca a habilidade de Josué como líder e sua atenção voltada para a prudência. O que é isso que eu aprendo? Qual foi o aprendizado que eu tirei para a minha vida? É que não basta só você ser líder. O líder, ele precisa repousar sobre o quesito prudência. Porque o que é que acontece? Josué, ele já tinha participado de uma missão sendo espia também. Então o que ele faz? Ele envia 2 israelitas para colher informações daquele território hostil. E o que chama a nossa atenção é a habilidade de Josué e a sua prudência de saber o que é que ele tem em mãos, as armas, as ferramentas do inimigo. Isso diz muito para nós como igreja local. Nós precisamos saber onde estamos pisando. Nós precisamos saber o nível do nosso inimigo. Porque senão somos tendenciosos a perder, a ser derrotado. Irmãos,
Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 a 29. Então, essa mensagem que eu estou intitulando de Improváveis, eu estou chamando a primeira parte de As Misericórdias de Deus. As Misericórdias de Deus. Veja aí, Josué capítulo 2, versículo 1. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Porque os espias foram entrar exatamente na casa de Raabe. Porque se você ler o texto vai dizer que eles pegaram o caminho em direção à casa da prostituta Raabe. Agora, por quê? Porque exatamente eles foram entrar na casa de Raabe. Há uma interpretação condizente e que se ajusta e condiz com o contexto. É que os espias foram à casa de Raabe por entenderem que não chamariam atenção. Que não chamariam atenção. Por quê que não chamariam atenção? Uma vez que a sua casa era frequentemente frequentada por estranhos. Você vê o agir de Deus caminhando, seguindo na direção dos seus planos e dos seus propósitos. Raabe foi uma meretriz, uma prostituta de Jericó, que morava na muralha da cidade. E essa muralha era fortificada, era fortemente guardada. A expressão usada para a casa de Raabe no hebraico é Bet-is-zona, casa de uma mulher prostituta. A tradução da palavra zona pode simplesmente significar uma mulher que tem relacionamento com homens. Por isso, alguns intérpretes supõem que esse termo também possa se referir à propriedade de uma hospedaria, embora aparentemente parecia ser um bordel. No entanto, amados, o fator predominante aqui é a misericórdia de Deus, é o seu tão grande amor, são os propósitos elementares de Deus se fundindo, se incorporando, tomando corpo, para que a vontade soberana, absoluta e soberana se cumprisse na vida do seu povo. Então não estranhe se de repente começar a acontecer coisas diferentes, diferenciadas que você nunca viveu. Você quer isso? Peraí, eu nunca vivi isso. Não estranhe. O agir invisível de Deus está indo na sua direção. Quando você não cai na esparrela do saudosismo. O que é o saudosismo? Como era maravilhoso aquele tempo. Poxa, como Deus falava. Era muito bom. Enquanto que o povo de Israel estava fazendo isso,
Deus disse para ele: olha para diante, porque eis que eu estou fazendo coisas novas. Por quê? Porque o povo se reuniu em círculos e ficava lembrando quando Deus abriu o mar, quando Deus abriu o Jordão, começavam a lembrar as maravilhas. Ah, pastor, você está dizendo que não é para me lembrar das maravilhas de Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Quero trazer à memória o que possa me dar esperança. Você não pode ficar preso, você não pode parar e ficar só contemplando o que aconteceu lá atrás. Você tem que avançar, você precisa avançar, você precisa saber que a terra do teu coração é uma terra desconhecida para você, que somente Deus conhece, somente Ele esquadrinha teus pensamentos, só Ele sabe de fato quem você é e aonde Ele vai te levar. Raabe se tornou um exemplo clássico do que a fé pode fazer na vida de uma pessoa. Meu Deus, eu fico feliz com isso, porque nós falamos muito em fé aqui, mas falamos de uma fé cristocêntrica, de uma fé salvífica, de uma fé que atua pelo amor, de uma fé que é desenvolvida, de uma fé que não é meramente mental, mas é uma fé de um homem e de uma mulher que se entregam, como Paulo diz: eu estou sendo entregue como bebida, como libação, como bebida sendo derramada. Então, quando nós nos entregamos no altar do Senhor, sem reservas, pode esperar que algo de novo vai acontecer. Talvez não aconteça da maneira que você quer, mas algo vai acontecer, vai. Pode crer, pode esperar. Então, o exemplo de Raabe se tornou um exemplo clássico do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que repousa seu coração na fé. Por quê? Eu tenho fé para quê? Eu tenho fé para agradar a Deus, porque eu preciso crer que Ele existe, que Ele é Deus e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aí o que é que eu faço? Eu me aproximo do trono da graça, na certeza que o socorro virá no tempo oportuno. E vem, amado, vem. Essa igreja tem vivido o melhor de Deus. Ah, tudo bem, concordo, entendo que são muitas lutas, mas a batalha não é nossa. Nós temos um general de guerra que nunca perdeu, que nunca perde e que nunca perderá uma batalha. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Aleluia! Não interessa saber se uma pessoa teve um passado promíscuo. Não interessa. Não interessa saber se o seu passado foi vergonhoso, se a sua história de vida foi manchada por vícios, por comportamentos ilícitos. Não interessa para Deus. O que interessa mesmo para Deus é o propósito dele para a sua vida e a sua resposta em direção ao propósito. A sua resposta na direção do chamado. Percebemos que a notícia da chegada dos espias na cidade não demorou muito para chegar aos ouvidos do rei de Jericó, que imediatamente exigiu que Raabe informasse o paradeiro dos homens, dos dois espias. Veja aí, abra sua Bíblia, Josué capítulo 2, versículo 3 a 5. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Versículo 4.
Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Versículo 6. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Enquanto o rei examinava a parte lateral esquerda da cidade de Jericó, caçando os espias, mediante a informação que Raabe havia dado para eles, Raabe revela para aqueles 2 homens que foram ali espiar a cidade o verdadeiro motivo de sua cumplicidade para com os israelitas. E qual era o verdadeiro motivo? Qual era o verdadeiro motivo de sua cumplicidade? É que ela temia o Deus de Israel. Meu Deus! Por que Raabe temia o Deus de Israel, igreja? Ela ouviu as histórias sobre como Deus agiu para ajudar o seu povo contra os egípcios, abrindo o mar vermelho e destruindo os inimigos de Israel. Você sabe qual a direção que eu sou conduzido nesse momento? É que a sua vida no altar, a sua vida compromissada, quando Deus começa a trabalhar, quando Deus começa a agir na sua direção, quando Deus começa a lhe dar livramentos, as pessoas veem e ficam incomodadas. As pessoas querem conhecer o Deus que está na sua vida. O que está acontecendo com fulano de tal? Peraí. O Miguelzinho não era assim, mas de repente Miguel está diferente. Está acontecendo alguma coisa com Miguel. Meu Deus, como o Miguelito está diferente. Aí começa a acontecer coisas extraordinárias na vida do Miguelito. E as pessoas começam a ter sede de conhecer, de ter conhecimento, o porquê. E quem foi que mudou a vida de Miguelito? É o que aconteceu com Raabe. Com diferencial, Raabe se encheu de temor. O povo da cidade se encheu de temor quando ouviram falar no povo de Israel. Agora eu quero te perguntar nesta noite: como se encontra seu coração? Você tem temido a Deus? Você tem temido e tremido na sua presença? Você tem temor e tremor na presença do Senhor? A sua vida é para a direita, para a esquerda? Qual a diferença que você tem feito dentro da sua casa? Qual a diferença que você tem feito no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, entre os seus amigos? O que é que as pessoas dizem de você? O que é que as pessoas dizem que você é? O que é que as pessoas têm falado do seu Deus? Só você pode responder isso. Se eu tiver recebido uma informação sobre você, talvez ela tenha chegado distorcida, mas você sabe exatamente o que é que as pessoas falam de você. Eu sei o que é que as pessoas falam de mim. Eu preciso melhorar muito. Eu lembro que tinha um irmão no início que nós fundamos essa igreja, para dar início ao cumprimento de um mandato, de um mandamento de Deus na nossa vida. Eu lembro que tinha um irmão que dizia assim: Pastor Ronaldo, você precisa se humanizar mais.
E eu não entendia. Eu pensava que aquele irmão estava na carne. Eu dizia para a pastora: esse irmão é muito carnudo. Está na carne. Você acredita que hoje eu concordo com o irmão? Eu ia muito para o espiritual, o espiritual, o espiritual. Tem que ir para o espiritual, sim. Tem que olhar para o alto. Seu pensamento tem que ser das coisas do alto. Mas você também tem que pensar quem é que está convivendo com você, quem está do seu lado, quem é que está necessitando de uma palavra amiga, uma mão estendida. E muitas vezes você precisa meter a mão no bolso e ajudar a pessoa, porque isso é honra. Reconhecimento mais investimento é igual a honra. Você não pode ver seu irmão passando necessidade e só orar com ele, dizendo: tá bem, irmão, vamos orar que Jesus vai abrir uma porta de emprego e o irmão vai embora passando fome. Não, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Jesus, quando vai multiplicar os pães e os peixes, ele diz: está aqui, ó, entregou nas mãos dele, dei vocês mesmos de comida a eles. E muitas vezes nós espiritualizamos demais e esquecemos de formar a cruz na nossa vida, vertical e horizontal. Eu tenho que estar bem aqui, ó, com Deus, mas eu tenho que estar bem com meu irmão aqui. Amém? Você crê nisso? Então, nesse momento, Raabe expressa a sua fé em Deus, dizendo, versículo 8: antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Josué capítulo 2, versículo 8 e 9. Agora vejam, olha para cá. Agora vejam, ó, como Deus é maravilhoso e informativo. Você sabia que Deus é informativo? Ele deixa relatos escritos nas Escrituras Sagradas para nos ensinar, para nos treinar, para que aprendamos como agradá-lo. Como é que você agrada a Deus? Desenvolvendo sua fé. Como é que você agrada a Deus? Amando acima de tudo. Como é que você agrada a Deus? Amando o seu próximo como a si mesmo. Como é que você agrada a Deus? Sabendo que a salvação não é somente pela fé, envolve também obras. Aí você agrada a Deus. O autor aos Hebreus destaca o nome de Raabe como exemplo. Abra aí, Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ela não foi destruída com os desobedientes. Por quê? Porque ela acolheu com paz aos espias. Não basta só acolher, amado. Você tem que acolher com paz. Você lembra que eu falei de Josué no início? Na liderança do Josué, estava investida, estava revestida de prudência. Então, quando você acolhe com paz, você evidencia o caráter de Deus. Quando você não acolhe com paz, você passa a ser um imprudente, uma imprudente, e você não agrada a Deus. Já Tiago menciona Raabe por ela haver demonstrado sua fé mediante suas obras. Olha como a coisa agora vai funilar. Tiago vai mencionar o nome de Raabe
por ela haver demonstrado sua fé mediante suas obras, e reuniu Abraão e Raabe juntamente. Abra aí, Tiago, capítulo 2, versículos 21 a 26. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Você está vendo? Você quer ser amigo de Deus? Você quer ser conhecido como amigo de Deus? Se aproxime dele em fé. Se aproxime dele disponível para dizer: Senhor, faz da minha vida o que tu queres. Senhor, eis-me aqui, cansei de ser eu não quero mais esse eu, joga esse eu fora, agora eu quero Jesus no centro. Aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Agora veja bem, continua a leitura aí, versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículos 21 a 26. A segunda parte da mensagem: improváveis. Fomos alcançados por Deus. Fomos alcançados por Deus. Josué capítulo 2, versículos 6 e 7. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Josué capítulo 2, versículo 6 e 7. Quando Raabe recebeu o ultimato do rei de Jericó, para que ela entregasse os 2 espias, e isso era uma ordem direta e era irrevogável, ela não hesitou em colocar em prática seu plano, mediante sua coragem, sua ousadia, porque Raabe já havia decidido no seu coração, Raabe já havia feito uma escolha de não pertencer mais àquele povo. Dentro do escopo, dentro do objetivo que ela desejava atingir, estava bem claro para Raabe que a cidade de Jericó seria destruída. Não somente a cidade, mas também os moradores, todos os habitantes seriam mortos, inclusive ela, seus pais e parentes. Você vê como a coisa é séria? Você vê que como Raabe induziu seu coração a perceber, a ter a percepção da verdade, dos fatos, do que de fato estava acontecendo. Ela não hesitou, ela viu nos mínimos detalhes o que iria acontecer, e ela escolheu qual lado que ela ia ficar. E eu quero perguntar para você nesta noite: qual lado que você está? Ou qual lado que você vai permanecer? Qual escolha que você fez? Para onde você está indo? Em qual direção você está seguindo? Você já viu nos mínimos detalhes?
Você já viu os mínimos detalhes? É cabível com você? Você vai se enquadrar no contexto? Ou é simplesmente porque você quer? Eu quero isso e acabou. Eu quero isso aqui, então eu vou para cá. Mas você já viu se você está enquadrada dentro do modelo da vida? Ou lá na frente você vai ser jogado fora? Você sabe o que é que o inimigo faz quando a gente entra num propósito que nós não fomos chamados? É igual uma laranja. Eu não gosto de chupar laranja, eu gosto de tirar a casca, cortar e comer bem devagarinho os gumes. Não gosto de chupar, tá? Mas é assim que o diabo faz. O diabo faz, ó. Quando está só o bagaço, ele joga fora. Por quê? Porque aquela laranja não tem mais serventia para a pessoa. Para o diabo, aquela pessoa não tem mais serventia para ele. Então, ó, lança fora. E agora, jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo, e que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Esse foi o pedido que Raabe fez para os 2 espias. Porque o que é que estava acontecendo com Raabe? Ela estava correndo risco de ser morta. Se o rei de Jericó descobre os planos de Raabe, eles mandam matar ela e toda a família. Mas ela não teve medo. Ela enfrentou. Por quê? Porque ela sabia que ela estava indo na direção de um Deus poderoso, de um Deus vivo, de um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, dizendo ele sim cumprirá. Nós temos que ter essa certeza. Nós temos que deixar de flertar com o pecado. Temos de deixar de flertar com as coisas deste mundo e fitar. Eu vou para ali, ó. Aconteça o que acontecer, eu sei que Deus me escolheu para estar ali. Eu vou esperar. Eu vou viver tudo que eu tenho que viver, mas eu vou para ali, ó. É ali onde eu quero estar. Amém? Amém, igreja? Amém. Por causa da ajuda de Raabe aos espias, sua história toma um rumo totalmente diferente e decisivo para toda a história. A casa de Raabe era construída onde? Na muralha da cidade. Foi ideia dela descer os 2 espias por uma corda pela janela. Por sugestão dela, os espias ficaram 3 dias escondidos. Raabe também os alertou sobre qual estrada pegar a fim de não serem capturados. Você vê a coragem, a ousadia de uma mulher dessa? Ela traça tudo nos mínimos detalhes e parte para cima para colocar em ação. Os espias concordaram em salvar Raabe e sua família, com uma condição: ela teria de manter silêncio sobre a missão que os havia levado até lá. Raabe teria que colocar um fio escarlate pendurado na janela dela, pelo lado de fora da muralha da cidade, para que quando os israelitas fossem destruir a cidade, identificasse sua casa e os resgatassem. O que me maravilha, amados, é que todos nós um dia fomos alcançados por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Todos nós fomos alcançados por Ele. A sua misericórdia alcançou nossas vidas. Nós fomos alcançados para que Deus pudesse fazer uma obra linda, uma obra maravilhosa. E às vezes nós não compreendemos, nós não entendemos, nós não queremos aceitar. Deus está ali dizendo: olha, a
partir de agora eu vou fazer isso na sua vida. E a gente está fora do enquadro. Muitas vezes eu vejo pais de famílias brincando. Pais de famílias não são filhos dos pais, são os pais e mães brincando de viver, brincando de tomar decisões, brincando. Não medem as consequências. Como é que irá ficar o coração dos filhos, as marcas que ficarão. E sinceramente, quando eu me deparo com uma situação como essa, meu coração queima, arde, eu choro por dentro. Choro porque eu sou um homem chorão, sabia? Sou tímido, mas sou chorão. Agora eu não vou chorar para todo mundo ver. Às vezes eu estou no canto, estou no meu cantinho, tirando meu tempo sozinho com Deus, vou interceder pela igreja, interceder pelas famílias. Poxa, e quando a gente se depara com cada uma situação que poderia estar em outro nível, você já poderia estar lá na frente e já estaria disponíveis para você coisas tremendas na sua vida. Então é o seguinte, todos nós fomos alcançados por Deus e todos nós temos uma marca. Qual é a marca que você tem? É o sangue de Jesus. Quando Deus Pai, lá de cima, olha para você, Ele não olha para você não, viu amado? Ele olha para o sangue que está em você, a marca da promessa. Então essa marca, nós temos essa marca, a marca do Cordeiro, né? A marca é o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do Cordeiro. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Meu Deus, veja bem, ó. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Você errou o alvo. Sabe aquela brincadeira de criança que você compra para a criança, tem um alvo, você coloca na parede e pronto. O pecado é aquilo ali, você errou. Puf, está errando. É o pecado. Agora presta atenção. O pecado de Adão não foi errar o alvo. Adão pulou a cerca e foi para distante de Deus. Olha como é sério. Foi o que ele fez. Quando ele pula a cerca, ele decide quebrar o relacionamento que ele tinha com Deus no jardim. Por isso que ireis e não pequeis. Por isso que você, vendo um pensamento pecaminoso na sua mente, no seu coração, você pode repreender, dizer, peraí. Quando a coisa que ficar braba e você, se recolhe e vai para o divã de papai saber o que está acontecendo. Porque se você não for, você é ceifado, você é destruído. Você pode ser pastor, você pode ser padre, você pode ser o que for. Se você não vai para o divã de papai, examine-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Então sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Como é que você sabe que uma pessoa nasceu de novo? Quando a pessoa não vive pecando. Conclusão. Josué capítulo 6, versículo 17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Josué capítulo 6, versículo 17. O que Deus está nos ensinando hoje, amados, é que precisamos usar de prontidão
Como assim, pastor? Precisamos estar prontos para tomar decisões acertadas em Cristo. Não podemos ser influenciados pelo mal. Precisamos ser influenciados pelo tão grande amor de Deus. Aí sim. Porque quando você é encharcado, quando você é embebido, quando você é tomado pelo amor de Deus, o que é que acontece? Você começa a influenciar outras pessoas. Mas se você é uma pessoa que não está nem aí, uma pessoa levada, uma pessoa totalmente largada do que o seu perfil às vezes diz que você é, mas é o contrário, ora, sabe o que acontece? Todos que se aproximam de você é para fazer o que você faz, é o pior do que você faz. Tem mais, e sempre, se você prestar atenção, sempre quem sai por ruim é você, sempre quem sai perdendo é você. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Raabe e sua família foram os únicos sobreviventes da cidade de Jericó. Eles foram levados em segurança sob o comando de Josué pelos mesmos homens que Raabe escondeu em sua casa. Eu e você somos improváveis. Você sabia? Você é um improvável. Eu sou um improvável. Assim como Raabe foi uma improvável, nós todos que estão aqui, somos improváveis. E Deus um dia nos alcançou, nos acolheu. As suas misericórdias nos alcançaram e se renovam a cada manhã em nossas vidas. Mas não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Não é por nós, é apesar de nós. Nós não merecemos nada, nós merecíamos o fogo eterno. E Ele nos dá as mansões celestiais para viver com Ele eternamente. Então pense, comece a ponderar na sua vida. Eu disse domingo passado aqui que haverão coisas que faremos que não terão mais volta, ou se tiver volta, não será mais o mesmo brilho. E Deus não se agrada com pessoas que não reconhecem o seu caráter, que não reconhecem os seus princípios, os princípios elementares que regem a minha fé, que fundamentam a minha vida com Cristo. Nós não precisamos estar cheio de luzes de neon, nós não precisamos estar aqui com 50 mil pessoas para a gente dizer que somos a mega igreja. Não precisamos. Pode ter certeza, pastor Ronaldo Bezerra sabe disso, pastora Bárbara Bezerra sabe exatamente isso. O que importa é a sua vida que está aqui. Agora a sua vida importa. A gente vai procurar cuidar da melhor forma possível. Mas se Deus nos der 50, 100, 200 mil, é vontade dele. Mas não é isso que a gente busca, não é isso que a gente procura. O que a gente procura e o que a gente anseia é a vontade de Deus, com a certeza que somos improváveis, não merecíamos o favor de Deus, merecíamos o fogo eterno. E Deus nos chamou, nos catou, nos escolheu, nos livrou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor, improváveis.